antes de mais nada, Gabriela, eu acho importante a gente usar aquela máxima nas análises de pesquisa, né? Que o importante é a tendência, né, da variação, como a linha de aprovação ela está se comportando ao longo de um período mais longo, né? E não apenas o número isolado em si ou um mês para o outro, né? E o que a gente viu ao longo desse último período? Então, as pesquisas do ano passado, no início do governo, mostravam uma relativa estabilidade da opinião pública, né? E mesmo que variasse um pouquinho os números entre os institutos, né, Quest, Datafolha, Atlas e PEC, mostrava um governo com uma avaliação majoritariamente positiva, né? Então, a avaliação positiva por volta dos 40%, né, que é bom e ótimo, uns 30% de regular e uns 20% a 25% de avaliação negativa, aí, a depender do instituto, né? De julho a setembro de 2023, eu não sei se vocês lembram, houve um deslocamento favorável ao governo, né? Ele foi sutil, mas é importante, dado o grau de polarização da sociedade, né? As opiniões estão muito cristalizadas. Então, cada variação a gente olha com atenção, né? Muito provavelmente, essa variação, Gabriela, foi impulsionada por uma percepção de melhora na economia, né? Então, as pessoas estavam com uma expectativa melhor em relação ao futuro, achavam que os preços dos alimentos estavam caindo, né? Então, uma coisa foi associada à outra. E aí, como você colocou, desde o final do ano passado, parece haver uma tendência de piora nessa avaliação de todos os institutos, tá? Vamos aos números, então, que vocês estavam mostrando aqui. Ó, a Quest, por exemplo, mostrou que 51% dos brasileiros dizem aprovar o governo. Atlas coloca 47%, PEC 49%, e o Atlas e PEC 46% de reprovação e PEC 45%, tá? Na Atlas, pela primeira vez, a desaprovação é a maior que a aprovação. E PEC, pela primeira vez, mais gente desconfia do que confia no governo. Então, as curvas elas começam a se modificar, né? Então, ele tem a linha da aprovação e a desaprovação, elas fizeram assim, uma ultrapassou a outra, né? Bom, tem dois jeitos de fazer essa avaliação de governo. Uma é de forma binária, então o entrevistador pergunta, você aprova ou desaprova? Né? E a outra é em 5 escalas, né? Que é aquela ótimo, bom, regular, ruim e o péssimo. Nessa segunda escala, que é importante a gente olhar, porque tem essa variação do regular, vou retomar aqui para vocês. Na Quest, 35% avaliam o governo positivamente, 28% como regular e 34% negativamente. A Atlas mostrou 40% avaliando negativamente, então mais que o positivamente, que é 38%, e 18% como regular. O IPEC você mostrou aí, né, e essa variação importante, né, de 5 pontos percentuais, então se em dezembro 38% avaliavam positivamente, agora foi 33%, o regular variou 3 pontos percentuais, e o ruim ao péssimo foi de 30% para 32%, né? Então, como você colocou, a avaliação positiva é a menor desde o início do governo, tá? E a avaliação negativa é a maior. É realmente algo para chamar a atenção, e a gente olha para os segmentos, né? Como você começou a apresentar. O que chamou a atenção na Quest? De forma inédita, a reprovação foi maior que a aprovação no Sudeste, então 52% de reprovação. Entre os jovens, 50% de reprovação. Entre os brasileiros de escolaridade média, 50% de reprovação. E entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, pela primeira vez também, na linha histórica, desde o começo do governo, a reprovação foi maior que a aprovação, 52%. Também é destaque a questão das mulheres, né? Que olha que interessante que na Quest. Na Quest, as mulheres ainda avaliam melhor o governo que os homens. Mais uma diferença que lá no começo do governo era 14 pontos percentuais, agora está em 6. Então, a linha entre as mulheres e dos homens, ela vem se aproximando, né? Então, as mulheres deixaram de aprovar muito melhor o governo do que os homens. Então, a Quest, desculpa te interromper, Jordana, mas a Quest está bem diferente da percepção do IPEC em relação às mulheres, né? Porque aí a gente tem 40% para 33%, né? Então, a gente teve uma queda de 7 pontos em 2 meses. Bem diferente da avaliação da Quest, né? Por que essa variação também em relação às pesquisas, né? Quando a gente está falando, assim, olhando em relação a todas. Não, totalmente. Por isso que é importante a gente ter um panorama de como todos os institutos têm trazido, né? Porque tem uma variação ou outra entre os institutos mesmo, que podem ser explicadas, essas variações podem ser explicadas pela metodologia de cada instituto, né? Quest e PEC, por exemplo,
elas fazem entrevista presencial, né? A Atlas, ela trabalha com questionário online. Então, assim, todas as metodologias são válidas, importante só a gente entender como que pesa a escolha metodológica nos números finais, né? E importante a gente ter o panorama de em todos os institutos para não, enfim, se assustar ou, ou ter alguma avaliação equivocada, né? Mas o importante, Gabriela, é que todas mostram que as mulheres estão avaliando pior o governo do que anteriormente, né? E são grupos, agrupamentos que são muito importantes, que votaram majoritariamente no Lula, né? Que seguravam a avaliação positiva. Então, na IPEC, tem os que votaram em Lula, passou de 69% para 61% da avaliação positiva. Nordeste, 52% para 43%. Quem tem a renda, um salário mínimo, de 51% para 39%. Os autodeclarados pretos e pardos, de 43% para 35%. Mulheres, como você colocou, e que quem tem ensino médio também de 33 para 26. Então, independente do número certinho, tem uma tendência de todos os institutos a perda de uma avaliação positiva, né, em relação ao governo, e principalmente a gente tem que olhar para esse eleitorado de Lula que segurava a avaliação positiva, né? Elô, vai lá. Jordana, você vê que é normal todo governo, ao longo do primeiro ano, ir perdendo um pouco porque a expectativa é muito grande quando troca de governo, especialmente quando a gente vem do governo como Bolsonaro para um governo do presidente Lula. Então, é normal que haja uma pequena queda ao longo do tempo, mas essa queda maior de dezembro para cá é motivo de preocupação e é preciso ser analisada com atenção. É possível entender, pelo menos em algum segmento ou no conjunto da obra, se houve algum evento específico que provocou essa queda maior nesse período de tempo, ou é difícil de determinar isso? Tem algumas hipóteses e alguns fatores, né, Elô? O Felipe Nunes, ele focou muito na questão dos evangélicos e na fala de Lula sobre Gaza. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa pesquisa, né? Ele coloca que 60% do eleitorado achou a fala de Lula sobre Gaza que ela foi exagerada, né? Então, ele fez uma associação entre a fala do Lula e a queda na avaliação. Eu, particularmente, até compartilhei um texto que a gente produziu aí com a equipe do ICL, eu acho essa associação assim tão direta um pouco frágil, né? Porque, na verdade, ele não tem, o Felipe Nunes, né? Com todo o respeito que eu tenho à Quest, mas o Felipe Nunes não tem na própria pesquisa elementos que o façam relacionar uma coisa ou outra. Porque, tudo bem, ele pergunta, você achou, qual a sua avaliação sobre as falas de Lula em relação a Gaza, né? Quando Lula comparou o Estado de Israel a Hitler, né? E aí 60% das pessoas acham de fato exagerado, mas ele em nenhum momento pergunta, tá, mas isso de fato afetou a sua avaliação ou não? Então, até mandei aqui, que foi algo que foi amplamente noticiado pela mídia, né? Posso ler aqui uns recortes de jornal para vocês, como a mídia utilizou dessa informação, e depois eu vou colocar uma outra hipótese que pode também explicar essa queda na aprovação, pode ser? Sim. Então aqui, ó, o Estadão, o que coloca? Governo Lula atinge pior avaliação após o presidente comparar reação de Israel com o Holocausto. Folha, Lula cai entre evangélicos ao comparar Israel a Hitler. Valor, queda na popularidade de Lula tem relação com declarações sobre guerra em Gaza. Então, todos os veículos de informação tradicionais utilizaram desse dado, dessa interpretação da pesquisa que a Quest produziu, para pressionar o governo, né, para fazer com que o governo, enfim, recue um pouco do seu posicionamento em relação ao genocídio que está acontecendo em Gaza. Só como eu falei, Jordana, não posso só fazer um comentário sobre isso? Por favor. Se for realmente isso, e que eu acho que é muito frágil, como você disse, mas se for realmente isso, eu fico até mais tranquila. Acho que o governo devia até ficar mais tranquilo, porque isso é o tipo de coisa que vai sumir com o tempo rapidamente, né? Vai evaporar. Ele falou, passou, no momento em que essa guerra for resolvida, isso já era. Mas eu, se fosse governo, ia ficar preocupada com fatores mais concretos, né? Se a percepção da população a respeito da realidade mudou, aí sim. Então, eu acho que eles têm que procurar aí se existe algum outro motivo, né? É isso, Elô, porque assim, há outros fatores que podem e devem ser considerados, e como você colocou, são de maior envergadura, né? Até porque, como a gente acompanhou aqui, né?
falando da linha histórica, essa aprovação ela vem caindo desde o final do ano passado, né? Então tem um outro dado que vale a pena a gente olhar, que é a questão econômica, né? Então parece ser um caminho interpretativo mais sólido, pois as linhas sobre avaliação da economia, percepção sobre inflação e perspectiva de futuro, elas estão andando em consonância com a linha de aprovação do governo. O que quer dizer isso? Por exemplo, a Quest, ela mostra que subiu de 48% para 73%, vejam só, 25 pontos percentuais, né? O eleitorado que entende que o preço dos alimentos aumentou e caiu de 55% para 46%, né? Então 11 pontos percentuais, o que se dizem otimistas em relação ao futuro, né? Então aí pode estar uma chave interpretativa um pouco mais sólida, né? Porque assim, de fato tem dados econômicos bastante positivos em relação ao governo, né? A inflação está mais controlada, aumento do carteira assinada, né? Tem alguns dados bastante positivos. Mas uma das hipóteses que a gente vem trabalhando ali no NOP, né, com o nosso time, é a questão do IPCA. Né? Quando a gente olha para o IPCA especificamente sobre alimentos, principalmente hortaliças, teve um aumento bastante grande, né? Então, eu tenho um dado aqui, por exemplo, as hortaliças IPCA de maio a setembro a inflação, teve um acumulado, né, de quase 12... Oi? A IPCA é a inflação, né? Isso. Teve um aumento de quase 12%, né, nas hortaliças de maio a setembro, o acumulado. Não, desculpa, gente, no ano passado, desculpa. Hortaliças de maio a setembro teve uma redução de 12%. Então, retomando, maio a setembro de 2023, uma redução no preço das hortaliças de 12%, que foi justamente quando o governo Lula teve seu auge de aprovação. Agora, de outubro a janeiro, essas mesmas hortaliças tiveram, um aumento de acumulado de quase 16%. Né? Então, tem alguns elementos da cesta básica que estão aumentando, né? São elementos sazonais, enfim, tem várias mudanças climáticas, é chuva, é queimada, né? Mas que estão realmente aumentando o preço, principalmente das hortaliças, né? Do hortifruti no supermercado. Então, há uma percepção, sim, de que a inflação aumentou, isso as pesquisas estão mostrando, que pode estar relacionado com essa diminuição da aprovação, e porque é dona de casa também, né? Então, pode explicar, por exemplo, esse dado, essa queda da aprovação, principalmente, né, também entre as mulheres, que são as donas de casa que estão indo ao supermercado e tem um clima de que a inflação está voltando. Por mais que a inflação, no geral, esteja controlada, tem alguns itens da cesta básica que ela tem aumentado, por isso que é importante olhar o IPCA, que são esses dados do IBGE, por segmentos dos alimentos. Né? Então, o hortifruti é uma coisa que aumentou, a dona de casa percebe e pode impactar na avaliação, né, na aprovação do governo. Então, essa é uma das hipóteses. Podem ter outras, né, Heloísa? Pode ser multifatorial, mas, de qualquer forma, essa associação que a Quest produziu, relacionando, né, como um fator único, né, a aprovação do governo com as falas do Lula em relação à Gaza, parecem ser um pouco frágeis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado no diagnóstico para não produzir ações políticas que vão no caminho contrário ao que a população, de fato, está reverberando, né? Excelente essa explicação, Jordana. E eu queria aproveitar e trazer alguns questionamentos aqui no chat que estão aparecendo muito em relação à comunicação do governo Lula. A Tânia, por exemplo, de Almeida Blanco, ela disse, caiu por conta da falta de comunicação do governo com o povo, das boas coisas que foram alcançadas por esse governo e porque temos esse Congresso. Enfim, tem vários comentários aqui nesse sentido, falando da comunicação. E aí eu queria juntar isso com o que você já falou anteriormente sobre como essa avaliação positiva caiu entre o eleitorado raiz do Lula, né? Os que votaram em Lula, por exemplo, a gente falou do Nordeste, a gente falou das mulheres, e aí você trouxe uma explicação muito boa em relação a isso. Mas eu queria te perguntar a sua avaliação sobre a comunicação do governo Lula, se ele pode dialogar mais em relação a onde melhorou e se pode dialogar mais e melhor com a base dele, se faz sentido essa percepção que algumas pessoas trazem aqui no nosso chat. A gente precisaria olhar como que anda o conhecimento da população, do eleitorado de maneira geral, em relação às políticas do governo, né? Porque o governo tem produzido políticas bastante importantes, né? Tem entregas super importantes no último período para jovens,
para as mulheres, né? Então, a gente não sabe, eu não tenho esses dados aqui, por exemplo, mas seria importante a gente fazer uma pesquisa sobre isso, né? Elencar todas as políticas, inclusive políticas direcionadas a segmentos específicos, para as mulheres, por exemplo, tem a questão da segurança, né, menstrual, né? Tem várias políticas em relação à segurança das mulheres, que em relação aos jovens tem a renegociação da dívida do ProUni, tem, enfim, várias políticas, né, que estão colocadas que são importantes, mas seria importante a gente levantar qual que é o nível de conhecimento do eleitorado a respeito dessas políticas para fazer uma avaliação mais fina e ter essa resposta de maneira mais certeira, né? Mas aqui eu não tô sem esses dados, então a gente precisaria dar uma olhadinha nisso. Vou passar para a Elô, eu quero só ler o comentário aqui da Maria Madalena Isoton, Elô, sobre as hortaliças. Ela diz, perfeita análise, eu sou agrônoma e consigo enxergar porque as hortaliças e frutas estão mais caras e mesmo sendo progressistas como consumidor eu fico impactada. Então, se ela tem essa percepção, as mulheres, enfim, as pessoas, na verdade, que vão ao mercado e fazem, enfim, as compras e se sentem impactadas, isso pode ter um impacto de fato aqui na avaliação. Aqui também o Rio de Janeiro, uma pessoa do Rio de Janeiro falando, tá com os preços dos alimentos aumentando muito, e eu que sou uma trabalhadora comum e não teve um aumento no salário, né? O salário diminuiu mais ainda em relação ao poder de compra dela. Vai lá, Elô. Não, eu estava pensando aqui, enquanto a gente está conversando, estava refletindo a respeito do seguinte, primeiro, a população, o governo pode falar à vontade e o recado chegar na população que ele fez esse programa A, B, C, D, F, G. A percepção da população, me parece, só vai mudar quando ela sentir concretamente que esses programas estão mudando a vida dela. Então, esses programas podem ter sido anunciados e ainda não chegaram na ponta. Como também os preços, se na realidade estão mais altos, é o que a população está percebendo. Agora, em matéria de comunicação do governo, eu não sei o que você acha, Jordana, mas eu acho que não é um problema de dizer o que ele está fazendo, mas mal comparando com o que pessoas do campo da direita fazem, é manter um engajamento do seu eleitorado, fazê-lo participante ativo, ele se sentir participando, não só recebendo os programas do governo, mas participando ativamente deles, discutindo esses programas, se sentindo parte desse governo. Quando eu falo em comunicação do governo, é mais nisso que eu penso. Então, não sei se isso poderia fazer alguma diferença nessa expectativa que a população tem com relação ao governo Lula. E isso a direita faz muito bem, né, Elô? Impressionante como as fake news que a direita produz contra o governo se espalham e fazem com que quem está contra o governo, né, quem mais é alinhado ao bolsonarismo, se mobilize para passar as informações. A gente tem pesquisas também nesse sentido que mostram como o eleitorado bolsonarista ele está muito mobilizado, né? E como, inclusive, do ponto de vista de pesquisas eleitorais, né? Como o eleitorado bolsonarista ele foi muito mais nas urnas que o eleitorado lulista, né? O índice de abstenção está mais entre o eleitorado lulista do que o eleitorado bolsonarista. Então tem uma capacidade da extrema-direita de mobilizar seu eleitorado, né? Produzir contra-informação, espalhar contra-informação, que é algo muito potente. Então, a gente, assim, entendo que a economia ela é essencial para a gente garantir uma boa avaliação do governo, né? Porque, enfim, é o bolso, né? A vida material e real das pessoas, mas ela não é suficiente, né? De fato, se a gente não garantir uma produção de conhecimento, né, de narrativas que possa, inclusive, enfrentar essas narrativas da extrema-direita, a nossa vida vai ficar difícil, né? Porque a extrema-direita, o ato do Bolsonaro, tem várias avaliações, mas foi um ato potente, né? Tem uma conjuntura internacional que mostra internacionalmente como a extrema-direita está se organizando. Então, não é para o campo progressista, o campo democrático, achar que está tudo bem, não, né? A gente precisa manter o eleitorado justamente nessa linha que você falou, mostrando para as pessoas, de fato, como a política muda a vida delas, né? Mudando as ideias, né? Ganhando as pessoas diariamente. É uma campanha diária, né? A gente tem que entender isso. Estamos em campanha todos os dias, não só no período eleitoral, né?